Seja bem-vindo ao canal Além do Véu TV. Aqui você encontra mensagens e nossas séries especiais que vão te inspirar a viver uma vida muito melhor. Que Deus te abençoe. Está na sua Bíblia aí? Você não achou? Está na tela, Marcos 5. Vamos ler os 15 versículos. É importante entender um pouquinho essa história. Se fosse dar um tema para hoje, seria um dia depois da tempestade. Um dia depois da tempestade. Olha o que diz. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus embarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e as colinas. Quando ele viu de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus? Filho do Deus Altíssimo, rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual que é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos passava pastando numa colina próxima, e os demônios imploraram, olha só, mais uma vez a Jesus dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos, diga 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos às cidades e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso, diga assim, fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo, ficaram atemorizados. Quantos já ouviram esse texto? Diga eu. Quero ser bem breve para a gente poder adorar Jesus um pouco mais com Delino, mas preste atenção nos próximos 30 minutos aqui em mim. Esse é um texto muito difícil de entender, apesar de tanta informação que ele tem nos 3 evangelhos sinóticos, contam ele, cada um com um certo detalhe, mas é sobre um homem que fez a sua morada num cemitério. Esse homem, diz o texto, que ele sobe numa montanha e grita, e como o grito dele já não funciona mais, ele começa a se ferir com pedras. Então esse mesmo homem possesso começa a ser acorrentado por outros homens. Escute isso, não foram demônios que o levaram e acorrentaram, foram os homens. Isso me mostra algo intrigante. Isso revela para mim a incapacidade das pessoas hoje de lidarem com os problemas desse homem. Gente que perdeu a sensibilidade, sabe? Parece que está mais fácil hoje em dia acorrentar as pessoas do que conversar. Tem gente que acha que é melhor gastar dinheiro com correntes do que tempo com conversa. Sabe? Conversar, gente. Sabe, você não era assim, o que está acontecendo? Você não era nervoso assim, o que está acontecendo? Você ficou áspero de um tempo para cá, o que está acontecendo? Por que você está se comportando assim? O texto diz que esses homens não somente acorrentaram ele, mas acorrentaram ele e levaram ele para, diga, longe. Ou seja, esses homens expulsaram o gadareno do convívio social deles. Sabe, eu acorrento para longe. É mais fácil eu mandar o problema para longe do que resolver o problema de alguém. É mais fácil eu apagar o nome na agenda, bloquear no WhatsApp, do que ter uma conversa franca, sincera,
de cristão para cristão, e dizer: ei, o que está acontecendo? Ei, me perdoa. Ei, fala comigo. Esse é o mundo que nós vivemos hoje. É mais fácil você ir lá no Face e dar um bloco. É tão antigo, mas é tão atual o texto. É ou não é, gente? A ação maligna na vida desse homem era tão forte, diz o texto, que as correntes que os homens colocavam nele já não eram mais capazes de conter esse homem, não seguravam mais. Mas o interessante, gente, é que sempre tinha alguém para comprar uma corrente nova. Sempre tinha alguém. O texto vai dizer assim, ó, ninguém conseguia dominá-lo. Ninguém conseguia? Ninguém conseguia? Diga isso. Aonde que foi aprendido isso? Que gente, a gente tem que dominar, gente. Gente não se domina. Diga assim, gente não se domina. Diga, gente se acalma. Mas eles queriam dominar. É gente lidando com gente, como se gente fosse bicho. Só porque está possesso, só porque está manguaçado, só porque está na prostituição, só porque está fumando droga, só porque está no crack. Ei, não significa que é bicho, continua sendo gente. Pode estar em qualquer situação, continua sendo gente. A possessão não invalida o ser humano que ele era. Para mim, bicho é quem trata a gente como bicho. A gente perdeu a sensibilidade, enfim. O texto diz que em Gadara havia uma praia, era uma região dessas. E ali tem um barco chegando. Que barco está chegando? Quem está no barco, gente? Fala para mim. Quem está no barco? Só que não é fácil chegar em Gadara, é fácil? Não. Nós lemos aqui por diversas vezes na última semana, um capítulo antes, capítulo 4, que vai dizer que eles estavam indo para aquele lugar, Jesus estava dormindo no barco, e uma forte tempestade assolou o barco. É fácil chegar em Gadara? Existe uma tempestade no meio do caminho. E o interessante dessa tempestade é que Jesus, o texto diz que ele levanta, ele não acalma o vento, mas Jesus, ele repreende o vento. Em outra tempestade ele acalmou, em outra tempestade ele falou, mas nessa o texto é muito claro dizendo que ele repreendeu. Sabe por que ele repreende? Porque era uma ação maligna naquela tempestade para impedir Jesus de chegar em Gadara. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem alguém que não está feliz com o que Jesus está fazendo na sua vida. Eu não sei se já percebeu, mas tem alguém que não suporta o que Jesus está fazendo na sua vida. Sabe quem é? Já se ligou? Não é o teu vizinho, não é o teu cunhado, a tua sogra, não é o teu chefe, não é o teu esposo, a tua esposa, não são os teus filhos. Existe alguém que está incomodadíssimo com o que Jesus está começando na tua vida. O dia depois da tempestade é dia do que, gente? Número 1, é o dia de entender que a tempestade não te matou, mas ela te levou ao seu próximo destino. Não, você não ouviu. O dia depois da tempestade é o dia de você entender que a tempestade, ela não te matou. Quem está aqui me ouvindo? Quem está vivo aqui, diga eu. Ela não te matou, querido. A tempestade, ela simplesmente está te empurrando para um próximo destino, para uma próxima estação, para um novo tempo, para o propósito de Deus na sua vida. Ei! Aquela tempestade, Satanás achou que ela ia derrubar o barco, virar o barco de Jesus e acabar com o projeto, mas Jesus tinha um projeto: eu vou chegar em Gadara. Jesus tem um projeto na sua vida, querido. Essa tempestade não tem o poder de afundar o teu barco. Ah, você não entendeu. Sabe, sempre antes de Jesus libertar alguém, você vai ver que aparece uma tempestade.
Era o cego de Jericó, ele começou a clamar, veio uma tempestade. Pessoas começaram a dizer para ele assim, ó, fica quieto, cala a boca. Toda vez que Jesus quer tratar alguém, libertar alguém, começar uma obra poderosa, se levanta uma forte tempestade. Está vivendo uma tempestade, querido? É um sinal, escute isso. É um sinal de que Jesus está chegando na tua Gadara. Levante a tua mão, eu tenho uma palavra profética para você. Diga, entenda isso, esta tempestade que você está vivendo é porque Jesus está quase libertando alguém, é porque Jesus está quase salvando alguém, é porque Jesus está quase transformando alguém. Vira para o lado e fala assim para alguém, aguenta firme. Fala para alguém, aguenta firme. Jesus está chegando na tua Gadara. Fala para ela. Não, fala para o outro lado, Jesus está chegando na tua Gadara. Aguenta firme, não desiste agora, não pare agora, não lance as âncoras agora. Uou! Lucas 8:27 diz, pisando Jesus em Gadara, o endemoniado foi de encontro dele. Gente, é incrível porque simultaneamente Jesus, ao pisar em Gadara, o endemoniado saiu do sepulcro. Está no texto. Jesus sai do barco, ele pisa, o cara que estava lá no cemitério, ele sai correndo e vem em direção a Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui? A presença de Jesus é suficiente para tirar quem está lá e trazer para cá. Você não entendeu. Quando Jesus pisar na terra, meu irmão, não tem demônio, não tem craque, não tem pombagira, não tem porta fechada que impede de chegar até Jesus. A presença de Jesus, ela é suficiente. Enquanto os homens sem Jesus expulsaram o gadareno, a presença de Jesus atraiu o gadareno. Isso é poderoso. Sabe, a presença de Jesus na sua vida vai fazer algo. Vai começar a atrair gente que você jamais imaginou. Gente que você jamais pensou. A presença de Jesus, ela não espelha as pessoas. A presença de Jesus, ela não afasta as pessoas. A presença de Jesus, ela não manda embora pessoas. A presença de Jesus, ela é atraente, querido. Quando Jesus é levantado na nossa vida, as pessoas são atraídas por Ele. Eu tenho uma palavra para o teu coração. Quando Jesus for levantado na sua vida, muitos olharão para você e vão querer saber o que está acontecendo na sua vida. Sabe aquela pessoa incrédula? Sabe? Aquela que você fala, esse aí se converteu, o inferno vai congelar. Quando Jesus pisar na tua Gadara, esse vai ser o primeiro que vai se prostrar e dizer, ei, eu quero o teu Deus, eu quero conhecer esse tal de Jesus que você conhece. Escute isso. Enfim, o texto diz que os demônios, eles pedem para não expulsar eles daquela região. Isso é um outro assunto, mas eles pedem para ser enviado para 2.000 porcos. E aqui está o fundamento, porque eu não sou palmeirense. Estou brincando. Mas pede para ser enviado para 2.000 porcos. Pastor Beto fica bravo comigo. O estranho, gente, não é o demônio pedir para Jesus. O estranho é Jesus ouvir demônio. Eu fico encucado com essas coisas. Quem que pediu para Jesus? Os demônios. O que eles pediram? Não expulsa a gente da região não, tá vendo? Tem 2.000 porcos ali, manda a gente para lá e está tudo certo, não é isso que você está dizendo? E Jesus ouviu eles. O texto diz que Jesus está bom, pode ir. Cara, a gente acha que Jesus não ouve a gente. Se Jesus atende pedido até de demônio, o que será que Ele não pode fazer pelos filhos dele? Ei, você é filho, você é amado, você não é qualquer um, você é servo dele. Onde estão os servos do Deus vivo neste lugar, nesta noite?
Querido, Ele está ouvindo a tua voz o tempo todo. Não é porque Ele não fez que Ele não ouviu, não é porque Ele não respondeu que Ele não ouviu, não é porque Ele está em silêncio que Ele não ouviu. É porque Ele é soberano, é porque Ele é Senhor, é porque Ele é poderoso demais. Ele vai responder na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, vai fazer da maneira que Ele quiser. Fica tranquilo. Jesus a gente não leva para o canto da parede e faz Ele fazer o que a gente quer. Isso não é Deus, isso é qualquer outra coisa. Deus a gente reverencia, a gente adora, a gente celebra com a convicção de que Ele está ouvindo a gente o tempo todo, 24 horas por dia, e que a gente sabe que Ele é bom o suficiente para cuidar da gente o tempo todo. É isso que é Deus. Ele escuta aqueles demônios e os demônios se jogam, ok? É isso que o texto diz? Que o texto diz? E eu tenho uma mania de financeiro. Eu fui pesquisar quanto vale um porco. Um porco vale em média R$500, irmão. R$500. Quantos porcos tinham? 500 vezes 2.000? R$1 milhão. Cara, aquilo abalou a economia de Gadara. Imagina R$1 milhão naquela época, há 2.000 anos atrás. Se hoje é muito dinheiro, é ou não é? É pouco dinheiro ou muito dinheiro? Imagina o que era aquilo. Jesus queria ensinar uma coisa para aquele povo. Sabe, Jesus ele permite a economia daquela cidade ser abalada. Por isso que você vai ver que os homens ficaram malucos, saíram correndo para contar um para o outro, depois voltaram, eles queriam matar Jesus. Quem que é esse cara que matou, tirou nosso trabalho? Quem esse cara está achando que é para vir aqui na nossa ilha, na nossa casa e destruir tudo? Quem ele está pensando que é? E número 2, eu aprendo o número 2, olha só, o dia depois da tempestade. É o dia de aprender que gente vale mais do que porco. Não, você não entendeu. Sabe, gente vale mais do que carro. Gente vale mais do que casa. Gente vale mais do que empresa. Gente vale mais do que dinheiro. Gente vale mais do que a tua situação econômica hoje. Jesus precisava ensinar alguma coisa para aqueles caras. Eles estavam mais preocupados com a economia da cidade, com o negócio local, do que um homem que estava morando no sepulcro há anos. Jesus queria ensinar que tipo de valor eles tinham pela vida humana. Gente vale mais que qualquer coisa. Escute isso, Jesus não morreu pelo seu carro. Jesus não morreu para que você tivesse uma casa bonita. Jesus não morreu para que nós tivéssemos uma igreja para cultuar incrível como a nossa. Jesus morreu por gente. Jesus morreu por pessoas. Tudo que Ele faz tem a ver com pessoas. Escuta isso, meu irmão. Você vale mais do que tudo. Não, você não entendeu. Você vale mais do que seus bens. Você vale mais do que o carro que você anda. Você vale muito mais do que a roupa que você veste. Você vale muito mais os lugares que você frequenta. Você vale muito mais do que os lugares que você viaja. Você vale muito mais do que a empresa que Deus te deu. Você vale muito mais. Você pode dizer isso para alguém? Diga para ela, você vale muito mais do que você pensa. Diga para ela, você vale muito mais do que você pensa. Escute isso, número 2 ainda. O dia depois da tempestade é o dia de entender que pessoas nós devemos amar e coisas nós devemos usar. Diga assim, pessoas eu devo amar, coisas eu devo usar. Era essa mensagem que Jesus queria deixar para aquele lugar. É depois de uma forte tempestade que a gente aprende a valorizar o que realmente importa. Talvez você está aqui hoje porque uma forte tempestade destruiu o teu casamento. E hoje você fala, meu Deus, como era importante o meu casamento. Talvez você está aqui hoje e uma forte tempestade acabou com a tua empresa. Ou você perdeu o emprego e hoje você sabe
quanto era importante aquela situação. As tempestades, elas têm o poder de mostrar aquilo que realmente tem valor para a gente. Aquilo que realmente tem valor para... Olha o que o verso 15 diz. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo. Diga medo. Sabe, o original não é bem medo. O original significa, tem muito mais a ver com reverenciar ou venerar. Aqueles homens, eles vieram ver a tragédia que tinha acontecido. Todos os porcos da cidade, sei lá, a maioria deles mortos, afogados, foram embora, sumiram. Mas quando aqueles caras chegam para matar Jesus, para dar um pau nele, eu imagino, tá? Não está na Bíblia, mas eu penso. Ou não? Faz sentido? Eles encontraram aquele gadareno, que eles acorrentavam, que eles excluíam, que morava no cemitério, que se cortava, que vivia gritando, que estava todo arrebentado, sentado, vestido e em pleno juízo. Sentado, vestido e em pleno juízo. Número 3, anote isso. O dia depois da tempestade. Anote. O dia depois da tempestade é o dia de conhecer quem é Jesus. Jó 42:5. Jó diz: eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. O dia depois da tempestade, Jó começou a descobrir de fato quem era Deus. É do dia depois da tempestade que nós conhecemos quem de fato Jesus é. Porque os amigos abandonam, os parentes vão embora quando acaba o dinheiro, quando acaba a balada, quando acaba a situação. O único que está lá de pé, querendo colocar juízo na sua cabeça, te vestir, é Jesus. O diabo não veste ninguém, gente. Quem você acha que vestiu Jesus? O texto não diz, mas eu tenho comigo, que Jesus falou: vem cá, está liberto, está liberto. Pegou uma roupa com os discípulos e falou: agora vamos vestir ele, vamos cobrir a nudez dele, sabe? Os homens sentem vergonha da gente, as pessoas, elas sentem vergonha da gente, elas excluem a gente, mas Jesus não. Jesus, ele não expõe a nossa nudez. Jesus, ele encobre o nosso pecado. Diz a Bíblia que ele, quando Adão pecou, Eva pecou, o próprio Deus, ele matou um animal, ele fez uma roupa para eles, dizendo: filho meu, não anda exposto. Jesus é aquele que cobre a nossa nudez. Jesus é aquele que fecha as nossas feridas. Jesus não é aquele que expõe as nossas feridas. Jesus é aquele que cobre. Não é aquele que toca. Não é aquele que enfia o dedo para poder doer mais. Não, Jesus é aquele que toca para que haja cura. Eu não sei se você consegue entender isso nessa noite. Talvez você está vivendo uma tempestade, ou talvez passou um furacão daqueles que está vivendo lá em Bahamas hoje, o Dorian, e devastou toda a sua vida. Jesus, ele chega para colocar as coisas em ordem. O texto diz que além de vestir, Jesus dá para ele pleno juízo. Diga: pleno juízo. Jesus, ele quer restaurar a nossa vida por completo, gente. Por completo. Por completo. Enfim, o texto diz que aqueles homens expulsaram Jesus de Gadara. Jesus se vira, ele vai embora, vai em direção ao barco, e quando ele está indo em direção ao barco, o homem então estabelecido, perfeito juízo, vestido, sem demônios, diz o texto que esse homem vai lá e dá uma puxada na roupa de Jesus e fala: ei Jesus, eu te imploro, deixa eu ir junto com você, eu quero te conhecer mais, eu quero ter mais tempo com você, enfim. E o texto vai dizer algo poderoso, que Jesus não deixa a gente. Isso me choca.
Só que você continua lendo. E Jesus fala para ele assim: você não pode me seguir, mas eu quero que você vá para a sua casa. Não me siga, vá para a sua. E eu comecei a pensar. Era Jesus dizendo para aquele homem assim: meu, sabe quanto tempo faz que você não senta na mesa com seus filhos para uma refeição? Ou talvez faz quanto tempo você não abraça eles e faz um montinho? Quem nunca brincou de montinho, gente? É bom demais fazer montinho com os filhos. Você sabe o que é montinho, né? Vocês estão olhando sério para mim, mano. Sei lá. Aquele negócio que um pula em cima do outro, sabe? Então, isso é montinho. Como eu gosto de brincar com meus filhos de montinho. O problema é que sempre eu estou por baixo. Não sei por quê. Faz quanto tempo que você não faz uma sessão de pipoca, sessão cinema na sua casa com seus filhos? Sabe, faz quanto tempo que você não dá um trato na patroa? Edita essa parte. Faz quanto tempo que você não senta com os amigos? Faz quanto tempo que você não senta com os amigos, gadareno, e conta para eles o que Jesus fez na sua vida? Eu acho que era isso que Jesus estava querendo dizer para aquele gadareno. Agora não é hora de você me seguir, agora é hora de você viver a vida que você não vive faz tempo. É por isso que o nosso primeiro ministério não é na igreja, o nosso primeiro ministério é na nossa casa. Por isso nós somos uma igreja que ama a família e que serve as famílias e que acredita em famílias. Não adianta você querer servir a obra de Deus, o reino de Deus, se na sua casa as coisas estão uma bagunça. Jesus estabelece um princípio aqui: primeiro Deus, segundo a sua família. Quando tudo estiver bem lá, venha servir o reino. Quando a gente não está bem em família, a gente é totalmente vulnerável. Quando a gente não está bem em família, a gente é totalmente suscetível a errar o caminho. Quem me entende? Jesus quer restaurar os laços na sua casa. Jesus quer restaurar as bases na sua casa. Ei, jovem, Jesus quer restaurar a tua comunhão com a sua casa, com os seus pais. Seja lá com quem você mora, Jesus quer restaurar as bases para depois te usar. Não, mas eu quero ser enviado aos países. Você não consegue nem arrumar a cama, velho. O cara não penteia nem o cabelo direito. Não escova o dente. Não sei por que esse cara não escova o dente. Eu quero fazer missão, eu preciso ir na África. Você está dando mau testemunho na esquina. Às vezes as pessoas olham e falam: está indo um crente, ele comprou fiado aqui faz 2 meses, não pagou. Sabe, coloca a casa em ordem primeiro. Estabelece os pilares da sua vida primeiro, para depois falar assim: eu quero fazer alguma coisa pelo reino agora. Era isso que Jesus estava falando para aquele jovem. Você vai entender isso. Em quarto lugar, eu termino para nós adorarmos mais um pouco. O dia depois da tempestade é o dia de entender que onde a religião vê um problemático, Jesus vê uma potência. Eu não sei se você sabe, mas esse rapaz, ele se tornou o primeiro missionário da Jordânia. Mas isso só foi possível porque antes ele foi o primeiro missionário da casa dele. Como você sabe isso, pastor? Você vai ver lá na frente no texto sagrado, na Bíblia, Jesus chegando numa outra região que compunha Gadara. Gadara era uma das 10 cidades de Decápolis. Jesus chega numa outra cidade, não lembro o nome agora, você pode pesquisar isso. Mas Jesus chega posteriormente numa outra cidade de Decápolis, que eram as 10 cidades onde aquele jovem se tornou missionário. E lá já tinha ouvido falar de Jesus, lá já tinha coisa acontecendo, lá já tinha pessoas se convertendo a Jesus. Sabe por quê? Porque aquele cara foi para a casa dele, colocou tudo em ordem, se tornou um grande missionário. Eu tenho um convite para você nesta noite. Leve esse culto para sua casa, meu irmão. Leve esse culto para sua casa.
Leva essa palavra para a tua casa, leva essas canções para a tua casa, leva essa atmosfera de Deus aqui, do Espírito Santo para a tua casa. Estabeleça o reino na tua casa e você vai ver o que Deus vai fazer através da tua família. Você vai ver o que Deus vai fazer através da tua vida. Você entende isso? Você crê nisso? Jesus quer mudar a nossa história. Ele quer transformar a gente de problemáticos a grandes influenciadores do reino dele.